Aprenda a dizer não, o quanto antes. Gente, hoje vai ser da minha cozinha. Eu tava aqui pensando, algumas coisas estão acontecendo e eu tô com 40 anos. E foram anos, posso dizer que talvez os 40 anos, ou 39, eu sem saber dizer não. E do finalzinho do ano passado pra cá, eu comecei a me obrigar, me condicionar a não me sabotar ou não continuar me sabotando e criar coragem de dizer não quando eu realmente não tô afim, quando eu realmente não quero, ou quando não é algo que me agrada. E eu digo isso pra você que aprenda a dizer não o quanto antes, porque quando você começa a dizer não, depois de só dizer sim, mesmo quando você não queria dizer sim, acaba te machucando. Dói em você. Eu digo pra vocês, E quando eu falo dizer não, é dizer não pra qualquer pessoa. Se não tá afim de fazer, não faça. Diga não. Seja pro seu pai, seja pra sua mãe, seja pro seu namorado, pro seu marido. Não tô falando quando você é criança. Mas até mesmo quando você é criança, expresse a sua vontade. Você também tem direito de dizer se aquilo te agrada ou se não te agrada. E nós, como adultos, precisamos entender e respeitar a opinião também da criança. Porque muitas vezes o fato da gente não respeitar aquilo que a criança está sentindo põe ela em situações até mesmo de risco. Entende? Eu não quero sair do foco da conversa, mas eu vou dar um exemplo de como que a gente acaba botando em risco uma criança quando a gente não obedece, não obedece a palavra certa, quando a gente não dá atenção, quando a gente não dá importância ao que a criança sente quando ela diz que não quer. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente chega na casa de um parente e a gente fala, ai, dá um beijo em fulano, dá um abraço em ciclano, e a criança não quer, ela não tá afim? Se ela não tá afim, não obrigue a criança a fazer. Você não sabe o que pode estar por trás daquilo, você não sabe se alguém pode ter tocado nela de uma forma que desagradou ela, que deixou ela desconfortável, ao ponto de ela não se sentir à vontade, ou com aquela pessoa que talvez foi ela mesma que fez, ou com qualquer outra pessoa por ela ter passado por uma situação parecida. Entende? Eu só tô dando esse exemplo para vocês entenderem quando eu falo que a criança também tem o direito de dizer que não tá afim, que ela não tá se sentindo bem, que ela não gosta. Eu não tô dizendo pra criança desobedecer, não é isso, tá? Voltando pra nós adultos. E meus cachorros estão brincando aqui. Voltando pra nós adultos. Eu fui criada numa família aonde criança não tem querer. Vocês já ouviram essa frase com certeza, né? Então, eu não tinha querer. Eu não tinha direito de querer nada, eu não tinha direito de gostar de nada, não tinha. Tinha que ser aquilo que os adultos falavam que era pra ser. E quando eu fui crescendo, também foi sendo assim. Por quê? Porque eu trazia aquilo que era da minha infância pra minha realidade de agora, daquele momento, entende? Porque eu fui criada assim, então eu achava que era assim que as coisas funcionavam. Dá pra entender? E aí, isso eu vim trazendo durante todas as etapas da minha vida. Aconteceu no meu casamento, o meu ex-marido falava assim, é tudo do seu jeito. Mas quando você para e coloca a coisa devidamente explicada, você vê que não saiu do meu jeito. Até porque se tivesse saído do meu jeito, nós não seríamos ex hoje. Não pelo fato de, então você ainda quer voltar com o seu ex, você gosta do seu ex. Não, é porque eu acho que ninguém casa pra separar, né? Pelo menos é o que eu penso na minha cabeça, ninguém casa pra separar. Ninguém casa, tem filhos pra que depois você venha a ser mãe solo. Entende? É nesse sentido que eu tô falando de que nós estaremos juntos ainda. Então, voltando de novo ao assunto. Diga não o quanto antes. Aprenda a dizer não, se condicione a dizer não, se force a dizer não, se não é algo que você realmente não quer, se realmente você quer. Deu pra entender? Ficou um pouco confuso.
Eu tô trazendo isso pra vocês porque, assim, eu tô meio que numa transição aonde eu fico totalmente desconfortável quando eu tenho que dizer não pro meu pai ou pra minha mãe, principalmente pra eles, principalmente pra eles. Pros outros é difícil pra mim, mas eu até consigo. Mas pro meu pai e pra minha mãe é algo que me faz sofrer, é algo que me dói, é algo que me rasga por dentro, assim, sabe? Mas eu tô dizendo não pra algo que realmente eu não quero, pra algo que realmente eu não tô afim, pra algo que realmente não me vai fazer bem, não me vai fazer feliz. E que antes eu diria sim, apenas para não chateá-los, apenas para não contrariá-los. Mas quem no final saía chateada e contrariada era eu. E eu cheguei a uma fase da minha vida que eu tô pensando, não é justo isso. Não é justo. Por quê? Porque são 40 anos da minha vida fazendo diversas coisas e aceitando diversas coisas que eu não queria. E que muitas dessas coisas me fizeram sofrer. Muitas dessas coisas me fizeram estar em ambientes, estar presente com algumas pessoas, ou aceitar algumas coisas em alguns ambientes, ou aceitar alguma coisa para colocar em tal lugar que não era o que eu queria. Eu simplesmente não queria. Mas eu dizia que sim e acabava dando um jeitinho de botar aquilo na minha vida e de aceitar de alguma forma, sabe, engolir seco, para não deixar eles chateados. Mas isso me fazia muito mal. E assim como está me fazendo mal dizer não hoje, mas estava fazendo menos mal. Eu não sei se vocês entendem. Por quê? Porque assim, antes eu dizia sim e ficava mal para sempre, porque eu já tinha dito sim e eu tinha que conviver com aquilo eternamente, ou olhando, ou no ambiente, ou perto da pessoa, ou por alguma atitude, alguma decisão. Eu disse sim e ficava sofrendo com aquilo o tempo inteiro. Por quê? Porque é um resultado que perdura. Agora eu dizendo não, eu sofro. É difícil pra mim, é bem difícil. Mas é aquela dor momentânea, é aquela dor do acostumar, é aquela dor do isso é novo pra mim, o que será que vai acontecer? Me causa um pouco do medo, aquele medo infantil de que quando as coisas não saíam da forma como eles queriam, eu ia apanhar fisicamente mesmo falando. Então, me gera um gatilho que vem da infância, entende? E que eu tô tendo que aprender a lidar com isso aos 40. Olha que loucura. Mas é isso. Essa é minha sugestão de hoje para vocês. Aprendam a dizer não o quanto antes, se aquilo realmente não é algo que você quer, se não te faz bem, se não te faz feliz, se vai te causar algum dano mental, físico, psicológico. Diga não. Não. Não se prive da sua própria felicidade, da sua própria liberdade, porque aquilo vai te aprisionar pro resto da vida. E se você tiver uma liberdade aí provisória, vai te assombrar. Então, para que seja como eu posso dizer, para que seja um processo menos doloroso, comece a dizer não para as coisas pequenas, porque aí você vai conseguir dizer não para coisas grandes mais para frente, entende? É isso que eu tenho por hoje. Espero que vocês continuem aqui comigo. Como eu disse que algumas coisas iriam mudar e algumas atitudes eu iria mudar também em 2026. Essa é uma delas que eu quis compartilhar com vocês, que tá sendo bem difícil pra mim. Mas se você quer continuar aí acompanhando essa minha jornada de recomeço aos 40, segue esse canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e curte se foi uma mensagem que pra você fez de alguma forma algum sentido, tá bom? Comenta aí pra mim, pra eu dar uma olhadinha, se você também em alguns momentos acaba dizendo sim quando você quer dizer não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.